Então, vamos pegar aqui a última parte, né? Como eu já tinha citado antes, o endósporo, ou endosporo, o nome aí, a pronúncia não vai influenciar em nada, é uma estrutura que as bactérias podem ter, tá? O processo que as bactérias fazem para formar esse endósporo a gente chama de esporulação. Em que consiste isso? Nós temos aqui, né, no número 1, uma bactéria, e essa bactéria ela começa a formar septos, começa a dividir o citoplasma dela aqui, tá? Quando ela vai fazendo essa divisão, o que acontece? No final, quando os septos se encontram, ele corta um pedaço do material genético, né, do nucleóide que estava lá. E aí esse nucleóide ele começa a ser encapsulado. Então, aqui, né, eu já tenho um esporo em formação, já se destacando aqui da membrana. Aqui o esporo ele já se destacou totalmente e recebe uma membrana de proteção. Esse endósporo ele é uma estrutura que vai dar para a bactéria a resistência. Resistência ao quê? Resistência a fatores ambientais. Exemplos: se está faltando água, não tem como a bactéria desenvolver o metabolismo dela. Se a temperatura está muito alta, né, acima daquilo que a bactéria suporta, ela vai guardar um pedaço do material genético dela dentro desse esporo, e esse esporo, quando ele cai no ambiente, ele vai funcionar como se fosse um compartimento, né, uma caixa, aonde o material genético dessa célula, com todas as informações, ficam guardados. Esse esporo ele leva a indústria, principalmente a indústria de alimento, a grandes preocupações. Porque como essa estrutura é uma estrutura de resistência, né, a indústria de alimentos ela precisa ter processos que sejam efetivos na eliminação da bactéria, e não só da bactéria viva, mas também desse endósporo, né, dessa estrutura de resistência. Então, existem processos que a indústria alimentícia tem que fazer para garantir que não só a bactéria, né, em estado metabólico normal seja eliminada, como também os endósporos. Quando, né, esse endósporo, esse esporo está no ambiente, ele não tem nenhum tipo de metabolismo. Mas como eu falei, ele é como se fosse uma caixa que estivesse guardando, né, as instruções da bactéria. Se por um acaso esses estímulos que fizeram a bactéria produzir o esporo, vamos supor, estava faltando água, voltou a ter água, esse esporo ele tipo germina, é uma espécie de germinação, ele vai dar origem a uma bactéria completa de novo. Essa bactéria ela vai começar a se reproduzir e colonizar o ambiente, tá? Por isso da importância desse endósporo. O metabolismo básico das bactérias, né, o tipo de nutrição que elas vão ter, vai depender da bactéria que a gente vai estudando. Então, a gente basicamente tem dois tipos de bactérias, né? E aí bactérias que eu falo, tanto as eubactérias quanto as arqueobactérias. A gente tem bactérias que têm uma nutrição autotrófica, que vão, né, produzir, sintetizar a matéria orgânica que vai usar como alimento, e tem as bactérias heterotróficas, que não têm essa capacidade de sintetizar a matéria orgânica para o alimento. As autotróficas, como eu falei com vocês no início, a gente tem as fotossintetizantes, são aquelas que vão usar a luz, né, como energia inicial para dar o start no processo, para fazer as transformações de substâncias inorgânicas em orgânicas, e as quimiosintetizantes, que vão usar as reações químicas como a energia, né, para dar o start da produção da síntese da matéria orgânica. As bactérias heterotróficas são aquelas que não vão, né, fabricar o próprio alimento. A gente tem bactérias que são fermentadoras. Essas aqui, para a indústria, têm grande importância, né? Essas fermentadoras, o que elas fazem? Elas vão conseguir quebrar a matéria orgânica sem a presença de oxigênio e vão fazer um processo que a gente chama de fermentação. Então a gente tem
fermentação lática, que é usada na produção de derivados de leite. A gente tem a fermentação acética, que é usada na fabricação, na produção de vinagre. A gente tem a fermentação alcoólica, que é usada na produção de alguns tipos de bebidas. E as bactérias respiradoras são aquelas que estão envolvidas com o oxigênio. E aí nós vamos classificar essas bactérias em anaeróbicas e aeróbicas. Ana, em biologia, quer dizer não. Então, anaeróbicas, sem a presença de oxigênio. Existem bactérias que são anaeróbicas facultativas. O que quer dizer isso? Elas conseguem sobreviver, elas conseguem extrair energia do alimento na ausência ou na presença de oxigênio. Para esse tipo de bactéria, se tiver o ambiente com oxigênio ou sem oxigênio, essas bactérias elas vão continuar com seu metabolismo da mesma forma. Já as anaeróbicas obrigatórias, elas não podem ter contato com o oxigênio. O oxigênio mata essas bactérias. Por isso que elas são anaeróbicas obrigatórias. Obrigatoriamente, elas não podem estar em contato com o oxigênio. E existem as bactérias aeróbicas. Essas bactérias aeróbicas, elas vão precisar do oxigênio para que elas consigam realizar o metabolismo e extrair energia da matéria orgânica. Compreendido? Por último aqui, a reprodução das bactérias. Basicamente, biologicamente, a reprodução é quando um indivíduo vai dar origem a outro indivíduo, que não existia antes. Então, neste caso aqui, nós temos uma bactéria. No final do processo, essa bactéria vai dar origem a duas, ou seja, uma surgiu. Então, isso é um processo de reprodução, é quando você aumenta o número de indivíduos. No caso da bactéria, a maioria delas faz esse tipo de reprodução aqui que a gente chama de reprodução assexuada, ou seja, nesse tipo de reprodução não existe troca de material genético. As bactérias elas têm a tendência de fazer reprodução assexuada. Por quê? A reprodução assexuada ela é uma reprodução muito rápida. Sendo uma reprodução rápida, uma bactéria ela pode colonizar um ambiente de forma muito mais efetiva. No caso da Escherichia coli, por exemplo, que é a bactéria que a gente tem no nosso intestino, que é utilizado para diagnóstico lá de coliformes fecais. Nesse caso, essas bactérias elas conseguem a cada 20 minutos dobrar a população. Então, se essa bactéria que a gente está vendo aqui for uma Escherichia coli, aqui eu tenho uma bactéria, daqui a 20 minutos eu vou ter duas. Daqui a 40 minutos eu já tenho 4. Daqui a 1 hora eu já tenho 8. Então isso num dia, a gente tem uma reprodução muito efetiva. A vantagem da reprodução assexuada é que ela é muito rápida. A gente coloniza o ambiente muito rápido quando se tem uma reprodução assexuada. Porém, ela tem uma desvantagem. A variabilidade genética, a diferença entre os indivíduos é muito pouca. Então isso faz com que, se tiver uma condição ambiental ou algum produto, alguma substância tóxica que mate o indivíduo, provavelmente vai matar a maioria. Por que eu digo a maioria? Porque existe um processo de mutação, que é quando você tem uma alteração no material genético aleatória. Pode ser que uma dessas alterações dê a essa bactéria uma resistência que a maioria da população não tem, mas não pode contar com isso, correto? Existem outros processos que não são processos de reprodução, mas são processos que vão aumentar a variabilidade genética da população de bactérias. Ou a gente pode falar que existem recombinações. O primeiro processo é esse aqui, que a gente chama de conjugação. Nota que nesta bactéria aqui a gente tem os plasmídios, que são aquelas bolinhas de material genético que eu falei com vocês anteriormente. Vamos supor que esses plasmídios aqui contenham informação que
forneça a essa bactéria aqui uma resistência maior ao antibiótico. Então essa bactéria, ela com 3 dias de antibiótico, ela não morre, ela precisaria de 10 dias para ser morta. Essa outra bactéria aqui, ela não tem essa informação. Então, se eu tomar um antibiótico 3 dias, eu consigo eliminar essa bactéria. Por isso que, né, às vezes a gente toma antibiótico e daí 3 dias os sintomas desaparecem. Por quê? A gente consegue eliminar as bactérias que não são resistentes a esse antibiótico. O que popularmente as pessoas falam que são as bactérias mais fracas. Isso não tem a ver com a bactéria ser fraca ou forte. Aqui tem a ver com a bactéria ter ou não a condição de resistir ao antibiótico, correto? Então, o que vai acontecer neste caso? A bactéria que tem os plasmídios, ela vai fazer uma ponte citoplasmática, ela vai se ligar com a outra bactéria. Essa ponte aqui a gente chama de pile. E a bactéria que tem os plasmídios, que vai doar, a gente vai chamar de bactéria positiva. E essa bactéria que vai receber é a bactéria negativa. Aqui não tem a ver com bactérias gram-positivas e gram-negativas. Aqui tem a ver positivo quem doa, negativo quem recebe. Depois que essa ponte é formada, parte dos plasmídios vão passar da bactéria que tinha os plasmídios antes e passa para bactérias que não tinham esses plasmídios. No final do processo, as duas bactérias vão ter os plasmídios e vão ser resistentes ao antibiótico nesse caso aqui. Existe outra possibilidade também, que é quando uma bactéria ela vai se apropriar de um pedaço de DNA de uma bactéria que foi morta anteriormente. Então, imagina só que essa bactéria, por algum motivo, ela foi rompida, tá? E aí o material genético dela se fragmentou e foi para o ambiente. Quando esse material genético chega no ambiente, uma bactéria que não tinha esse material genético, aqui está representado todo de azul, ele vai, né, absorver, ele vai pegar um pedaço desse fragmento e vai incorporar esse fragmento no DNA inicial dela. Esse DNA que ela está incorporando tem informações genéticas que essa bactéria não tinha anteriormente. Então essa bactéria passa a ter informações genéticas que antigamente ela não tinha. A diferença deste processo para o anterior é que aqui as bactérias estão todas vivas durante o processo todo. Aqui uma bactéria morreu, liberou fragmentos do material genético e esses fragmentos foram incorporados por outra bactéria que passa a ter uma característica que ela não tinha antes. E por último, a gente tem aqui a passagem de material genético de uma bactéria para outra, mas aqui a gente tem a participação do vírus. Então o vírus infecta a célula, né? Toma conta do material genético, manda a célula fabricar, né, fragmentos do vírus, só que a bactéria ela continua fabricando material para ela também. Os vírus eles começam a se montar, e aí alguns vírus eles vão colocar dentro do capsídeo deles o material genético que era da bactéria. Neste caso, quando o vírus ele for parasitar, quando ele for infectar outra célula, ele acaba infectando essa célula com o material genético da primeira bactéria. Então aqui a transferência de material genético de uma bactéria para outra, ela é dada pelo vírus, o que vai conferir a essa bactéria uma maior variabilidade genética também. Tá? Então aqui eu tenho um aumento da variabilidade e aqui eu tenho a reprodução. Reprodução porque uma bactéria deu origem a outra. Aqui é só recombinação porque eu não estou formando ninguém não. Aqui eu só estou modificando ou acrescentando informações genéticas ao material genético.